No primeiro slide aqui que eu vou trazer com vocês é o período colonial. Esse período colonial a gente pode dividir em 3 etapas. Na primeira etapa, o esporte, que não existia o esporte, existia característica de esporte, porque ele tinha um caráter utilitário. Existia naquela época, no período colonial, o arco e flecha, que era usado para caçar e para se defender, e também a natação e a canoagem, que era usado para meio de defesa, meio de locomoção e sobrevivência. Então, naquele período tinha um caráter utilitário, que é a primeira etapa. Já no segundo, a gente pode caracterizar como o período da atividade lúdica, onde as pessoas brincavam, se divertiam e também, de certa forma, queriam competir, um querendo ser melhor do que o outro, se destacar naquela tribo, naquele pessoal que ele vivia. Então, a segunda etapa é caracterizada pela forma lúdica do esporte, e na terceira etapa ela é caracterizada como o esporte em si. Perceba bem, é difícil a gente pensar hoje o futebol brasileiro, que é conhecido mundialmente, é o esporte mais querido no Brasil, pelo menos pela maioria dos brasileiros, pensar que naquela época não existia o futebol, mas existia características de outros esportes justamente por questão de sobrevivência. Então teve essas 3 etapas, que é a parte utilitária, a parte lúdica, e para depois aquelas características se tornarem o esporte em si. Já no período imperial, naquele tempo não existia normas que regulamentassem a parte esportiva, mas só que os militares usavam o esporte para o aperfeiçoamento de autodefesa quando iriam para as guerras e aquelas demais situações que o militar precisa passar por encargo da sua profissão. Então, o esporte ele foi regulamentado só pelo decreto em 1858, onde foi regulamentado a natação, a esgrima e a ginástica. Então, esse foi o primeiro decreto, em 1858, que regulamentou essas 3 modalidades esportivas que tinham o caráter de vincular, vamos dizer assim, à parte militar. Já no decreto de 1866, se você perceber, são quase 10 anos após, existiu a obrigatoriedade dos esportes no curso da Marinha. Então, primeiro ele regulamenta o esporte, depois ele obriga no curso da Marinha, depois de 10 anos. Já depois de quase 20 anos, em 1889, tem a criação do Colégio Imperial Militar, com obrigatoriedade e disciplinas na programação de natação, ginástica, tiro alto e esgrima. Então, perceba a ordem cronológica. Teve o decreto que regulamentou o esporte, teve o decreto que obrigou na Marinha e teve o decreto criando um colégio militar e obrigando a prática esportiva de todas as pessoas que estavam naquele colégio. Fazendo uma conexão já com a República Velha, naquela época o principal esporte era o remo, justamente porque no Brasil é margeado por rios e também muito mar. Então, o remo era praticado nos rios, até hoje é um esporte muito utilitário, mas naquela época era o esporte principal aqui no Brasil, era o remo. Difícil de pensar justamente porque a gente pensa na conexão sempre com o futebol, porque está entrelaçado hoje a raiz do brasileiro é o futebol. Já no fim do século XIX, surge o basquetebol, o tênis e o futebol. Aqui é que chega o futebol. No final do século XIX, ele chegou através de um rapaz chamado Charles Miller, no ano de 1894. Ele era um estudante, ele foi para a Europa estudar, finalizar os seus estudos. Quando voltou, ele voltou com uma bola organizada, pares de chuteira, a prática de regulamentos, toda a estratégia do futebol e como funcionava, e implementou o rapaz que ficou marcado com a implementação do futebol no Brasil. O nome dele é Charles Miller. Mas existem relatos que tinha bola de latex antes, as pessoas jogavam de forma desorganizada, mas quem realmente pegou o nome que introduziu o futebol no Brasil foi o rapaz chamado Charles Miller, e naquele ano eu coloquei uma ordem cronológica de 1894 da introdução até 1910, que é a introdução e consolidação. Charles Miller trouxe o futebol para o Brasil, mas eles eram usados só
pelos donos de indústrias, os brancos, as pessoas que eram da elite, a parte elitista. Então o futebol ele era elitista naquela época. Ele não era permitido que os negros jogassem naquela época. Só que foi se consolidando, entrou a parte do período amadorismo, então aquele período de transição, se você prestar atenção, em pouco tempo de questão social, em 100 anos, a sociedade evoluiu bastante, a sociedade brasileira, justamente por esse período social que a gente foi se transformando. Esse período é um período de muito racismo, de muita resistência, de muita imposição. Então, o futebol ele veio mexer com as emoções da sociedade. E naquela época, o período do amadorismo foi vamos dizer assim, se extinguindo. A gente sabe que hoje ainda existe a prática de racismo, de preconceito, de bloquear uma pessoa de determinado local, que isso é crime, hoje regulamentado, mas na época não era. Mas os senhores, os donos de indústrias começaram a incluir os negros no seu time. Por quê? Percebeu-se que os negros tinham uma resistência maior ao calor, a resistência humana em si para correr mais, e também tinha habilidade por questão de danças, dessa cultura todinha brasileira. Então, o negro em si ele se destacava, claro, não era sempre, mas tinha os destaques que eram contratados pelos senhores das indústrias e sim participavam das equipes. Foi ao ponto que chegou uma equipe toda completa de negros no futebol e a AMEA emitiu uma carta dizendo que aquele clube não poderia participar porque se recusava de participar todo mundo porque tinha um time completo de negros. Então ali foi desmistificando, foi um período muito social, aquele período ali do apartheid, em 1950 ali em torno, que foi, vamos dizer assim, disciplinado que o negro não poderia participar daquela determinado local. Então, aquele período foi extremamente importante, justamente vinculado ao futebol e à parte social. Eu tenho que falar isso para você, que realmente é a transição da história. Você percebe que é 100 anos aí, um período curto se comparado ao tempo que existe o mundo. Então, a gente tem um período de 100 anos e uma evolução gigantesca, e essa evolução se dá realmente pelo futebol. Se você prestar atenção nas doutrinas, que você pode me perguntar aqui no final da aula, tem algumas doutrinas para você se aperfeiçoar nesse tema, e também tem séries para você, no final, caso no seu momento de lazer você tenha interesse, para você aperfeiçoar o seu conhecimento da evolução histórica do futebol e toda a introdução social que o futebol trouxe para a sociedade brasileira. Percebam que essa transição foi ganhando corpo, até que em 1930 teve a primeira Copa do Mundo. Veja a evolução que teve. Já no final, nessa transição de profissionalismo e amadorismo, em 1950 teve a primeira Copa do Mundo aqui no Brasil. Veja que evolução. Em torno de 30 anos teve a primeira Copa do Mundo e da primeira para 20 anos após, teve a primeira Copa do Mundo no Brasil. Então, aquilo ali foi um marco muito social. Se você prestar atenção na série Pelé, ela vai tratar muito bem isso, que ela move a sociedade e ganha força para ter um respaldo no que a sociedade está querendo. Então, chegou de 1950 a 1980 o profissionalismo e a parte contemporânea. Nessa parte aí já surgem as competições, surgem os conflitos, que eu coloquei aqui os conflitos. Justamente, esses conflitos foram caracterizados justamente pelos clubes e nos clubes em si. E também chegou ao ponto de que teve transações internacionais e nessas transações precisou analisar os contratos, que não era especificamente contrato, mas tinha sim alguma coisa voltada ao contraste naquela época, para fazer essa transação de brasileiros para outro clube na parte internacional. Então surgem os primeiros conflitos e dali também precisa surgir leis para isso. Então a Constituição de 1988
ela traz o seu artigo 217, que o desporto é um dever do Estado garantir ao cidadão por ter um caráter social, educativo e tudo isso mais que a gente vai tratar especificamente na próxima aula sobre a justiça desportiva. Mas depois veio a Lei Zico, que regulamentou especificamente das modalidades esportivas, claro, para aquela época, e a Lei Pelé veio depois para revogar a Lei Zico e aperfeiçoar a regulamentação que tem todo o futebol hoje. Hoje é o que regulamenta o futebol, é a Lei Pelé. Então, ela é uma coxa de retalho que provavelmente deve estar sendo alterada logo, logo, mas hoje é o que regulamenta e o que a gente vai seguir sempre nas situações esportivas daqui para frente. Então, pessoal, aqui eu deixei duas indicações para você de série, justamente para você pegar no seu tempo livre, caso você tenha interesse. E caso você tenha também interesse, pode falar comigo. Eu disponibilizarei algumas obras, o nome de algumas obras para você pesquisar sobre a evolução histórica do futebol. Caso você queira se aperfeiçoar, fazer uma pós-graduação, ou alguns artigos, ou entender melhor mesmo a área, questão pessoal. Eu posso te indicar sim, mas te indicar aqui duas séries, que é a The English Game, que ela vai tratar sobre os sindicatos, inclusão social, inclusão do futebol no Brasil, a chegada de Charles Miller. Então é bastante interessante e eu gostei demais dessa série do Netflix. Tenho certeza que você vai gostar. E também a outra é a Lei Pelé. A Lei Pelé não, desculpa. É a série Pelé, que vai tratar toda a história do Pelé, o que ele passou na trajetória dele, como também os reflexos sociais que eu falei aqui. Toda a evolução, que é questão de racismo, de inclusão social, de briga entre sociedade. Então, esse período é bem caracterizado nessa série de Pelé. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa